Seja bem-vindo, irmão Tiago. Agradeço a acolhida e a confiança do irmão, do mestre, né? Por me fazer presente nesse momento tão especial, nesse período tão especial que nós estamos vivendo, e falando de um tema tão caro e tão especial para mim, enquanto religioso da Santa Cruz, mas também enquanto escudeiro, né? Enquanto uma pessoa, um futuro cavaleiro, alguém que também trilha e pensa em trilhar esse caminho de apurar as nossas virtudes, né? Digamos assim. Então, antes de nós iniciarmos propriamente dito o nosso momento, eu gostaria de me apresentar, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o frater Tiago Henrique Vieira de Oliveira, sou natural de Montes Claros, né? Arquidiocese de Montes Claros. Pertenço à Ordem da Santa Cruz. O nome da nossa ordem é Cônegos Regulares da Ordem da Santa Cruz. Nossa ordem ela foi fundada no ano 1210, no que hoje é a Bélgica, pelo Beato Teodoro de Celes, né? Então, nós temos aí 816 anos de fundação, né? A nossa ordem é um pouco mais velha do que o próprio Brasil. Vai dizer os anais da nossa história que o nosso fundador, Teodoro de Celes, ele, enquanto cônego da Catedral de Liege, teria ido com alguns de seus companheiros lutar na Terceira Cruzada, né? Então ele esteve na Terceira Cruzada, também foi um dos cavaleiros que esteve lá, e estando nessa Terceira Cruzada, ele encontra com o símbolo da cruz e decide abraçar essa mensagem da cruz como missão de vida, né? Atualmente eu resido em Belo Horizonte, na capital, mas o nosso convento principal, o convento principal da minha ordem, fica em Campo Belo, né? Eu sou graduado em História e Filosofia, possuo uma especialização em Antropologia. Na área dos estudos acadêmicos, eu me especializei, quando a gente fala em Antropologia, mas eu foquei mais no campesinato, né, no modo de ser do homem do campo, e também me especializei em História das Religiões, né, estudar o fenômeno das religiões enquanto tal. Mas, nessa nossa partilha de hoje, o meu foco não estará necessariamente na filosofia, tampouco na história, mas na espiritualidade da Santa Cruz, né? E, neste caso, tentarei trazer para vocês uma visão um pouco diferente, ou pelo menos tentar trazer alguns critérios, algumas outras características importantes acerca da espiritualidade da Santa Cruz, e talvez nem sempre nós ouvimos falar ou não, temos conhecimento em uma certa totalidade, digamos assim. Antes de fazer a nossa oração inicial, propriamente para iniciarmos a nossa partilha, gostaria de dar alguns avisos breves, né? Peço que, caso eu esteja falando rápido demais, ou se o áudio não estiver muito bom, possam me falar, ou se caso cortar aí a transmissão, a gente pode tentar readequar aqui de alguma maneira. Eu, além dos slides, que depois serão fornecidos para os senhores e para as senhoras, eu montei também um pequeno arquivo em PDF com as principais informações que eu trarei aqui para vocês. A minha ideia é trazer uma reflexão sobre a espiritualidade da Santa Cruz, porém também com algumas dicas, né? Algumas ações práticas que podem e devem estar aí no nosso caminho, no nosso percurso, em especial durante esta quaresma, esse período tão importante para nós de santificação e de purificação. Então, todos vocês receberão, ao final de nossa apresentação, os arquivos. Mas os que se sentirem à vontade de anotar, fiquem à vontade para isso. Eu pretendo não estender além de 30 minutos a minha fala, e depois a gente abre para perguntas ou colocações àqueles que se sentirem interessados. Correto? Certinho? Todos de acordo? Tá, maravilha.
Então, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e Senhor nosso, abençoai-nos, santificai-nos, para que por vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Pedimos ao Senhor que tudo aquilo que dissermos e repetirmos ao longo dessa nossa conferência, dessa nossa reunião, seja para a tua maior honra e glória e para o nosso crescimento espiritual e também religioso. Pedimos que possamos também, através desses tesouros que serão aqui colhidos, espalhar essa graça que vem de vós, onde quer que estejamos. Nesse sentido, queremos também pedir, clamar a poderosa presença e intercessão de nossa Mãe, a Virgem Santíssima. Eu vou pedir a Karen que possa rezar para nós, abrir o microfone e puxar para nós a Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigado, Karen. Então é isso. Espiritualidade da cruz. Eu acho que o tema cruz ele é muito comum para nós. Né? Todos nós escutamos falar de cruz, mas na minha ordem, na ordem da Santa Cruz, nós costumamos dizer que a espiritualidade da Santa Cruz, da ordem da Santa Cruz, ela não é a espiritualidade da cruz da paixão. Acho que é o primeiro ponto. Né? Eu não trarei aqui para vocês a cruz do sofrimento. Não que nós podemos ou devemos separar totalmente o sofrimento da cruz. Tá? Na nossa espiritualidade, na espiritualidade cruzer, nós falamos da cruz pensando na cruz gloriosa, na cruz da solenidade da festa do 14 de setembro, né? Solenidade da glorificação ou da exaltação da Santa Cruz. Tá? O nosso lema, o lema da Ordem da Santa Cruz, nós falaremos um pouquinho depois, falando um pouco sobre essas reflexões, né? Diz, na cruz está a nossa salvação, ou pela cruz a vida. Isso porque nós somos chamados a olhar para a Santa Cruz como este percurso, este caminho que nos conduz da morte, ou da vida no pecado, ou da vida sem virtudes, ou da vida imbuída, vivida, consumida pela vaidade, até a vida glorificada, a vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Seria a própria ressurreição, né? Nós tanto sonhamos e tanto almejamos. Então, quando nós falarmos aqui em espiritualidade da Santa Cruz, nós falaremos necessariamente deste caminho, deste percurso que foi aberto no alto daquela cruz por nosso Senhor Jesus Cristo, em vista de nossa santificação. Só que esse nosso caminho, quando nós falamos em caminho, em percurso, né, nós conseguimos imaginar diversos caminhos aí. Mas eu gostaria que os senhores e as senhoras pudessem pensar no caminho mais tortuoso possível, né? Que é o caminho de nossas vidas. Caminho que às vezes tem buracos, tem pedras, nós podemos levar um tropeço aqui ou ali, por isso o caminho de combate, né? Hoje em dia, nós não vivemos mais a fé herdada dos nossos pais como antigamente. Então, até mesmo para proteger nossa fé, para viver uma quaresma de uma forma equilibrada, como o pé de igreja, para fazer um simples jejum, a gente precisa, em muitos momentos, travar certo combate, até mesmo em nossa casa. Né? Muitos não conseguem expressar sua fé ou usar um crucifixo sequer no seu serviço, no seu emprego. Então, nós vivemos, principalmente nós, homens e mulheres, que abraçamos essa necessidade de trilhar esse caminho de virtudes, vivemos necessariamente
nesses combates, nesses embates o tempo todo. Mas nós veremos a seguir que precisamos estar portando uma arma, uma espada, né? Uma espada principal aí, que vai permitir com que sejam cortados todos esses males que nos impedem de ser mais de Deus, de ser homens e mulheres mais renovados, mais purificados. Né? Então, caminho de combate, mas também caminho de entrega. Entrega no sentido de doação. Doação de nós mesmos, de tudo que nós somos e de tudo que nós temos. Né? Nós podemos, ao longo de nossa vida de fé, de nossa caminhada enquanto cristãos, ter pelo menos duas posições acerca de nós. Primeiro, nos superestimar, achar que nós somos demais e por isso o pouquinho que a gente faz, há muito, né? Fiz isso, então tem que aceitar isso e tá bom, né? Então a nossa entrega, seja na pastoral, no movimento, na paróquia, ou no nosso grupo, as pessoas que se acham ruins, ou às vezes a gente se subestima, a gente se acha tão pequeno, nossa, mas eu sou tão pequeno, eu não sei falar direito, eu não sei escrever, eu não sei filmar, eu não sei fotografar, a minha presença ou a minha ação, a minha entrega de pouco servirá. Muito pelo contrário. Né? Nós, ao passo que, sim, somos muito especiais, somos preciosos aos olhos desse Deus que nos criou, temos também coisas a acrescentar à nossa vida, à nossa consciência, né? Ou seja, também temos aspectos que precisamos crescer e trabalhar, mas também temos muito a ofertar. Então, um pouquinho que seja dessa nossa oferta, dessa nossa entrega, é muito bem aceita por nosso Deus em vista da própria evangelização. Falamos sobre o nosso título, né? E eu gostaria, depois dessa grande introdução, de trazer a nossa primeira grande máxima, né? A cruz como sinal de combate e pertença. A espiritualidade da cruz, a espiritualidade cristã, melhor dizendo, ela nasce à sombra da cruz. Como nós bem sabemos, a igreja ela surge necessariamente do evento da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos pensar um catolicismo ou um cristianismo sem vislumbrar ou sem olhar a Santa Cruz, o trono da qual verteu o sangue de Jesus e possibilitou para nós a salvação ou a possibilidade de salvação para aqueles que decidem optar pelo bem, pelo caminho das virtudes. Né? Então, nesse sentido, a cruz não é um símbolo de sofrimento, ou não é somente um símbolo de sofrimento. Né? Talvez, sim, foi concebido como símbolo de sofrimento, como a pior das mortes, né? Mas para nós cristãos, a cruz assume um lugar, ela é para nós um sinal supremo do amor fiel de nosso Senhor Jesus Cristo. E também é sinal da obediência de Jesus aos planos do Pai, da vitória espiritual de Jesus sobre o mal que imperava no mundo pelo coração da humanidade. Então, a cruz, para nós, assume novos significados. Né? E quando a gente pensa, quando a gente fala nas ordens de cavalaria, principalmente na ordem dos templários, né? Quando a gente pensa nos templários, ou pensa na Idade Média, ou pensa nos cavaleiros, eu acho que uma imagem muito forte é a cruz estampada das diferentes formas e das diferentes cores no manto de cada um deles. Né? Então, é uma herança, né? E de alguma forma nós recebemos aí e queremos cultivar. Então, nesse sentido, a cruz não é ornamento, ela não é um adorno qualquer, mas ela é um selo interior. É uma joia que nós trazemos em nosso coração enquanto cristãos. É uma marca de quem escolheu combater o bom combate, né? Como vai dizer São Paulo na segunda carta a Timóteo, né? Então, isso para nós são motivos, são pistas que devem nos levar a olhar a Santa Cruz com um olhar um pouquinho diferente. Eu falei brevemente sobre cavalaria,
Mas quando a gente estuda, todos vocês estudaram, passaram por esse período de formação, mas quando a gente pensa em cavalaria, e nesse sentido a cavalaria cristã autêntica, a gente percebe já de cara que não surge ou não é necessariamente ou apenas um grupo de militares, né? Não só. É um grupo de militares, sim, mas de militares que se reúnem em torno de um ideal muito concreto. Eles se reúnem em torno da fé. Eles se reúnem pela defesa da fé. É esse motivo, é esse cimento que vai fazer com que esses homens fossem capazes de entregar a sua própria vida, de derramar o seu próprio sangue, porque sabiam que essa oferta não seria desperdiçada, que essa oferta seria agradável a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, nesse sentido, quando nós pensamos nesse fenômeno cavalaria cristã, a gente pensa, antes de tudo, de homens que viviam uma vida ascética. Né? Mais adiante, sim, nós falaríamos, né, sobre o que seria essa vida ascética, mas eles buscavam, nesse sentido, entender que o campo de batalha maior estava não somente, ou não tão somente, ou não era apenas o campo de batalha externo, mas o campo de batalha interior. Né? É por isso que, novamente, eu trago para vocês e repito essa frase, né? A cruz não é um ornamento externo, mas é um selo interior. Então, nós precisamos, enquanto homens e mulheres que desejamos cultivar esses valores, entender que precisamos vencer essa batalha interior para permitir que esse selo interior da Santa Cruz, que nos conduz à salvação, possa realmente tomar conta de nós e nos marcar, né? Nos marcar a ponto de que a nossa fala e as nossas ações possam, de fato, exprimir a bondade, exprimir as delícias que o nosso Senhor nos apresentou, né? Nos apresentou enquanto cristãos. Antes de passar para esse slide, tem alguns assuntos interessantes, né? Que eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, quando a gente pensa na cruz, nesse símbolo tão importante para nós precisamos ver a cruz enquanto um sinal de combate espiritual. Nós sabemos que uma vez que nós abraçamos a cruz, não só o sinal da Santa Cruz, mas também a nossa cruz, a gente vive constantes embates espirituais, mas também é um caminho de purificação interior. Ou seja, reconhecer que eu possuo uma cruz em minha vida. Eu possuo um fardo que eu preciso levar adiante. E é através desse fardo que eu me santificarei. É através dessa cruz que está sobre os meus ombros que eu darei testemunho do meu Deus. Do meu Deus que colocou esse fardo, que colocou essa provação, que colocou essa cruz, sabendo das minhas condições. Né? E terceiro, a cruz, ela se torna expressão da entrega total de Deus e da entrega total a Deus. Ao passo que Jesus entregou-se na cruz por mim, ele também me pede. Luiz, Karen, Tiago, Marcelo, toma a sua cruz e me siga. Tome o seu madeiro, tome o seu fardo e me siga. Vamos adiante. Vamos dar passos mais fecundos. Vamos ser homens e mulheres corajosos. Né? E nesse sentido, nós falamos sobre a ordem de Cristo. O que nós queremos falar sobre a ordem de Cristo? Primeiro, no sentido de fundamento evangélico. Né? Existe um fundamento evangélico quando nós pensamos na Santa Cruz, e Jesus nos deixa muito claro. Né? Ou seja, Jesus nos chama a viver um combate espiritual. Isso está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23. Depois vocês podem ler lá direitinho esse versículo, os versículos anteriores e os posteriores também. Mas essa passagem é muito conhecida por nós, eu inclusive já citei ela, né? Jesus nos fala, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo.
renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga. Jesus não fala, toma a sua cruz aos domingos, toma a sua cruz quando você estiver forte, toma a sua cruz quando você estiver saudável, tome a sua cruz quando você tiver dinheiro. Não. Jesus fala, toma a sua cruz cada dia, dia após dia, todos os dias. Ou seja, todos os dias eu sou chamado a reafirmar essa missão de levar adiante a minha cruz. E esse versículo, São Lucas vai nos trazer, colocando essas palavras na boca de Jesus, trazendo essa mensagem de Jesus, para nos trazer 3 dimensões fundamentais da espiritualidade da Santa Cruz. Primeiro, renunciar. Ou seja, renunciar é o ponto de partida. Não há entrega sem renúncia. Hoje nós estamos vivendo em um período em que as pessoas querem, a todo custo, ter o corpo perfeito dos sonhos, né? Muitos estão procurando aí os remédios, Monjaro e outras medicações para acelerar esse processo, mas uma coisa tem que ficar claro: para emagrecer eu preciso renunciar. Seja cerveja, seja os doces, seja os biscoitinhos aqui e ali, né, as beliscadas que a gente dá, precisa ter renúncia para atingir aquilo que eu quero. Né? E quando a gente pensa em salvação, a renúncia também é necessária. Eu ouvi esses dias uma frase que foi publicada de um seminarista que faleceu, o seminarista Igor, não sei se vocês viram, imagino que sim, um seminarista do sul do país, e ele disse, falando acerca da doença, né, que o levou, infelizmente, à morte tão prematura, 26 anos. Ele dizia, se eu pudesse mudar alguma coisa no meu caminho, na minha vida, eu mudaria muitas coisas, menos a doença, menos o câncer na qual eu fui acometido. Né? E eu decido viver essa doença, ele vai dizer, pela purificação do bispo diocesano, pela santificação do clero, e ele conclui no final, eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar que o céu e o inferno têm o mesmo preço. Então, se o céu é tudo isso que dizem, se o céu tem todas essas delícias, como a gente escuta aos domingos e a vida inteira, é natural que vala muito, é natural que custe tanto. Né? Então, por isso, para viver essas delícias, nós precisamos também renunciar. E quando a gente fala de tomar a cruz, nós falamos que o homem velho, a mulher velha, de se tomar a cruz, precisa morrer. Precisa dar lugar ao homem novo, né? Precisa dar lugar à mulher nova. Então, perceba que é um processo gradativo de aproximação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao passo que eu renuncio a mim mesmo, que eu renuncio àquilo que me impede de caminhar, eu tomo a minha cruz e dou passos em direção a Jesus, em direção ao reino dos céus, em direção a essa promessa eterna. Né? Por isso, seguir o nosso terceiro ponto, né? Ou seja, o seguimento a Jesus nada mais é do que o caminho de configuração a Ele. Seguimento a Jesus nada mais é do que eu quero ser como este homem. Eu quero que este homem seja, de fato, o meu exemplo maior. Tá? Eu quero que Jesus possa falar em mim, possa viver em mim, possa respirar em mim, ao ponto de que, vou pegar, eu ia falar Karen de novo, né? Mas, eu já falei da Karen, mas vou falar o Marcelo, né? A ponto de Marcelo, que eu nunca vi na vida, possa me ver e falar, nossa, o Frater Tiago reflete Jesus. Né? Então, esse segmento de Cristo precisa ser capaz de fazer gerar em nós os sentimentos de Cristo, de fazer com que nós transpareçamos nosso rosto, a nossa fala, as nossas atitudes, o Cristo. Cristo pobre, casto, obediente, humano, sim, mas santo, né? O Cristo santo. Então, Cristo não nos convida ao conforto. Eu, infelizmente, hoje, acaba
sendo um dia triste para mim também, porque uma amiga faz aniversário, talvez você se pergunta, mas a amiga fazendo aniversário um dia triste, ela apareceu há 3 dias. Ela apareceu na terça-feira, sexta-feira, e hoje estaria completando 31 anos de idade, muito jovem, né? E vendo o sofrimento todo dessa minha amiga, uma mulher, uma moça, de muita fé, e de fato procurou seguir a Cristo, eu vejo e tenho cada vez mais a certeza. Nós precisamos alimentar em nós essa esperança. Essa esperança de que essa vida nossa, esse mundo, né? Eu não estou falando das coisas boas do mundo pensando nas coisas ruins, não. Vamos pensar nas maravilhas que Deus criou nesse mundo, né? As relações familiares, as alegrias que a gente pode gozar. Eu acho inconcebível pensar que tudo isso, ou que isso seja o fim. Ou se a gente for pensar nas coisas ruins, pensar que a nossa vida se resume a nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Eu quero, creio, e vou fazer com que as pessoas, quero fazer com que vocês também creem e reafirmem isso, de que após essa vida, seja de alegrias, seja de sofrimento, existe delícias muito maiores. Mas, volto a dizer, para conquistar essas delícias, precisamos sair de nós mesmos. Precisamos sair do nosso conforto, do nosso comodismo e partir para esse segmento radical do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? São Paulo, ele vai nos dizer, né? Ainda falando sobre a segunda carta de São Paulo a Timóteo, ele vai usar para nós uma expressão que eu acho muito interessante, uma expressão que usa termos ali militares, claramente militares. Né? Ele vai falar, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a minha fé. Ou seja, viver neste mundo é reafirmar diante das seduções deste mundo, eu sou de Cristo. E quem te pensa no pecado, por que vocês acham que é tão difícil resistir ao pecado? Porque os pecados geralmente são gostosos e prazerosos. Essa é a grande verdade. Tá? Como é gostoso você comer desesperadamente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de doce, né? Imagina, entrar em uma padaria cheia de delícias de chocolate e comer como se não houvesse amanhã. Pecado da gula, né? É gostoso. Né? E sim, a gente pode pensar em muitos outros pecados do próprio sexo. Sexo antes do casamento, ou sexo vivido de maneira bestial. Por quê? Que o mundo hoje ele tem optado cada vez mais pela vida de pecado. Porque a vida de pecado traz sim, nós não podemos negar isso, traz sim um prazer, ainda que esse prazer seja momentâneo. É por isso que São Paulo vai afirmar para nós. Nós precisamos alimentar em nós esse desejo de reafirmar a nossa adesão por Cristo, para no fim da vida ser capaz de dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a minha fé. A vida cristã, meus irmãos, é um verdadeiro combate. Né? Quantos contra-testemunhos nós encontramos na igreja? Quantos contra-testemunhos nós encontramos nos grupos de orações e reflexões? Por isso eu peço a vocês, encarecidamente, louvado seja Deus, senhora, senhora, que se aproximou da igreja pelo padre tal, pelo frei tal, pela madre tal. Mas, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, eu te peço, eu te suplico, coloque seus olhos fixos no Senhor. Eu tenho certeza, esse homem, essa mulher, esse religioso, essa religiosa, pode ser que te decepcione. Pode ser que a nossa fraqueza fale mais alto. É por isso que nós devemos colocar o nosso olhar fixo no nosso Senhor. Porque se de fato nós formos pensar na igreja, nós formos pensar na fé, né? No cristianismo de forma geral, pense aí, nas múltiplas denominações cristãs que existem no nosso país.
E se a gente for olhar só para os podres, só para os crimes, só para os contra-testemunhos, meu amigo, minha amiga, eu te garanto que não vai ficar uma denominação sequer. Quando a gente pensa na nossa igreja, também. E por que a gente encontra tantas situações assim? Tantas atitudes ruins, tantos crimes, tantos pecados escancarados? Porque, infelizmente, essas pessoas ou não fizeram de fato, não trilharam de fato um caminho fecundo com Deus, com Jesus Cristo, ou não renunciaram totalmente aos seus desejos, não renunciaram totalmente aos prazeres deste mundo. Muitas vezes estava com um pezinho aqui e com o outro lá. É por isso que nós somos convidados nesse nosso caminho de assimilação a Jesus, de fitar os nossos olhos em Jesus. É Ele que é o nosso exemplo. É por isso que nós falamos, não há entrega sem renúncia, não há ressurreição sem cruz. Então, quando a gente pensa nesse nosso caminho espiritual, a gente pensa em todos esses degraus, né? Nesse sentido, eu trouxe essa imagem bonita aqui, né? Para mostrar um pouquinho sobre como é a vida do cavaleiro. Então, a gente tem a batalha exterior, e a gente pode citar as diversas batalhas aí que os senhores e as senhoras têm todos os dias, seja no serviço, seja no matrimônio, seja com os filhos, seja para viver a sua fé, mas também a batalha interior. Aquele sentimento ruim, aquela vontade de desistir de tudo, aquele sentimento de baixa autoestima, né? São todas as batalhas interiores que nós precisamos vencer todos os dias, né? E somos chamados, de fato, a primeiro trilhar, ou primeiro enfrentar esses monstros, esses exércitos interiores, para que possamos, com muito mais força, com muito mais afinco, vencer esses inimigos exteriores. Né? Terceiro ponto, falando necessariamente da cavalaria cristã como vocação ascética. Né? Primeiro, falei sobre combate interior. Isso para dizer que, de fato, esse combate interior ele é muito mais decisivo. Por quê? Porque esse combate interior ele exige necessariamente vencer o orgulho, a vaidade, a infidelidade, o apego desordenado, o eu acima de tudo, o egocentrismo, o desejo fora de hora, né? E tantos outros males e malefícios que vocês podem me ajudar citando aqui. E é por isso que nós temos e devemos ter a cruz, a Santa Cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, uma arma que vence esse inimigo. Nós precisamos olhar para a cruz, olhar para Cristo pregado na cruz e chorar por nossos pecados, chorar por nossas dores. E esse quarto ponto, nessa quarta linha de nossa reflexão, a cruz como caminho de combate interior. Ou seja, a cruz, ela é para nós essa arma, mas também é um caminho para vencer todos esses males que, porventura, nós encontramos dentro de nós. Então, nesse sentido, a cruz é um altar onde o egoísmo é crucificado e o amor nasce. Porque a doação de Cristo na cruz necessariamente o fez sair de si mesmo. Quando nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo suando sangue no Jardim das Oliveiras e dizendo aquela frase clássica: Pai, afasta de mim este cálice, nós vemos que o lado humano de Jesus muitas vezes tendia a rejeitar aquele sofrimento, mas ele sai de si. Ele decide mais uma vez esvaziar de si, pensando em nós, pensando em mim, pensando em você. É por isso que necessariamente
A cruz mata a raiz do egoísmo. A cruz possibilita o nascimento do amor. Então, o sofrimento, talvez você esteja passando, ou vivenciou no passado, seja o sofrimento que fez com que você se purificasse. Fosse um homem ou uma mulher ainda mais forte diante de Deus. E aqui nós passamos para essa parte final e central da nossa reflexão. As 3 armas espirituais do Cavaleiro de Cristo. 3 armas principais. Né? A primeira arma, a espada. E como espada, nós vamos chamar essa nossa espada de renúncia. Tá? Já falei um pouquinho sobre a renúncia. Não vou dizer novamente o que é renúncia, mas só para ficar muito claro, renúncia nada mais é do que uma atitude interior de limpar aquilo que ocupa espaço necessariamente para abrir espaço para Deus. Eu não sei se todos vocês possuem casa própria, né? Mas geralmente quem vive de aluguel e muda com certa frequência, a cada 3, 4, 5 anos, tem a graça de toda mudança juntar 5, 6 sacos de lixo, de embalagem, de coisa que você nunca vai usar mais, você ia guardando na gaveta achando que usaria algum dia, né? Então você vai juntando tantas coisas, você fala, nossa, eu nem sabia que eu tinha tanta tranqueira guardada aqui na minha gaveta que eu não iria utilizar. Então a renúncia, na verdade, é isso. Eu vou guardando aquela coisa que, pode até ser bonitinho, pode até ser legalzinho, mas ocupa espaço, né? Ocupa o espaço que não deveria ocupar. É por isso que Mateus vai nos dizer, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. São Mateus nos traz essa fala de Jesus. Ou seja, ao passo que, de fato, eu renuncio a tudo isso que é bom, lembrando que é muito fácil, meus irmãos e minhas irmãs, renunciar aquilo que é ruim. Né? É muito fácil eu ter uma opção boa e uma ruim, deixar de escolher a boa, deixar de escolher a ruim e abraçar aquilo que é bom. Né? Entretanto, nós teremos que, em muitos casos, renunciar ou escolher entre 2 caminhos bons, entre 2 coisas boas, entre 2 coisas excelentes, maravilhosas. É por isso que, nesse momento, a gente precisa pedir ao Senhor, né? Deus, o que queres que eu faça? Qual o caminho que o Senhor quer que eu siga? É por isso que o cavaleiro ele vai renunciar ao orgulho, à busca de si mesmo, ao comodismo e ao pecado. A nossa segunda arma, uma arma muito importante, por sinal, os nossos irmãos escudeiros, né? Assim como eu, podem falar também, pensar também, meditar também sobre essa arma tão cara, né? A nós, cavaleiros, que é, de fato, escudo. Só que esse escudo, nós vamos chamar ele de disciplina. Disciplina nada mais é do que fidelidade às pequenas coisas, né? Então, por exemplo, a palavra sobre o processo de emagrecimento, todo o processo de aperfeiçoamento requer disciplina. Se você quer ser um bom corredor, você precisa treinar todos os dias. Se você quer aprender a tocar teclado, violão, qualquer instrumento, você precisa todos os dias, de fato, treinar, até se especializar naquilo, né? São Paulo vai nos dizer de forma muito bonita, né? Primeira carta aos Coríntios, todo atleta se impõe disciplina em tudo. Somos nós atletas de Cristo, né? Somos nós, homens e mulheres, que precisamos exercitar em nós essas virtudes tão especiais. Por isso que o cavaleiro não vive de impulsos, mas vive de fidelidade, né? Por isso que nós precisamos buscar esse domínio de si, essa perseverança, e todos esses bens, todas essas virtudes que precisa de fato crescer em nosso coração, precisa de fato encontrar um local propício para desenvolvimento em nosso coração. E a última armadura é a última arma, né, dessas armas espirituais que eu trouxe é a armadura. E a armadura nós vamos chamar aqui de fidelidade. Fidelidade como essa arma que sustenta, essa arma que nos mantém no caminho.
no caminho de purificação. Essa alma que nos permite permanecer firmes na luz, na noite, na aridez, na tristeza, na doença, diante da incerteza, diante daquilo que eu não controlo. Né? Então, João vai nos dizer: Cristo amou-os e amou-os até o fim, até as últimas consequências. Né? E perceba a importância disso aqui. Então, quando a gente pensa no cavaleiro, nesse atleta, nesse defensor fiel, ele precisa cultivar esses pontos especiais aí. Primeiro, entender que é justamente na aridez que eu preciso ser fiel, eu preciso encontrar consolação. E também na força e na fraqueza, na luz e na noite. Ou seja, a minha fidelidade não pode estar condicionada a nenhum fator externo. Né? E nós temos um cinzel aí. Cinzel, para quem não sabe, é aquele instrumento pontiagudo, né? Utilizado para talhar madeira. Então, qual que é o cinzel aí? A estratégia do Getsemane, né? Fazer a vontade de Deus. Dizer: eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero que a tua vontade permaneça na minha vida. E antes de cada atitude, dizer: Senhor, eu quero isso. Mas o Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor faria? Na minha época, na minha adolescência, tinha uma sigla para isso, né? O QJE. Né? O que Jesus faria? O verdadeiro inimigo do cavaleiro, ou daquele que deseja crescer nesse caminho de purificação e de assimilação de si, está dentro do seu coração. É um campo de batalha interior. Né? Orgulho, a tibieza, tudo aquilo que muitas vezes nos impedem de reconhecer a grandeza da missão que o Senhor nos confiou. Não é fácil, não. Não é fácil. É um caminho que requer, antes de tudo, confiança em Deus e muita disciplina, e muita fidelidade. Né? Passando para a nossa parte final, né? Para a gente fechar esse momento, acho que eu já falei demais, né? Já estão com os ouvidos doendo, mas eu pensei em trazer para nós falarmos hoje em um pequeno plano de ação, ou seja, 4 setores ou 4 campos na nossa vida que nós precisamos, enquanto irmãos e irmãs católicos, né, membros da sorte, trabalhar e cultivar. Primeiro, na vida interior. Oração diária é imprescindível. É inconcebível um cristão que não ora todos os dias. É possível viver sem comer, sem se alimentar? Eu imagino que não. A gente tem a Lola, né, aqui no Brasil, o fenômeno Lola, tem uma exceção, que viveu durante muitos anos se alimentando apenas da Eucaristia, mas, a grosso modo, a gente precisa se alimentar todos os dias. E a oração nada mais é do que o alimento diário do cristão. Precisamos também cultivar o exame de consciência. Todos os dias de domingo, parar no pé da nossa cama e pensar: o que eu fiz hoje que não agrada a Deus? Talvez nem um pecado mortal, mas são atitudes que nós vamos cultivando em nosso coração, que vão crescendo, 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 e que às vezes criam um rombo muito maior do que muitos pecados mortais são cometidos por aí. Depois, a conversão contínua. Né? Todos os dias eu preciso ficar por Deus. Segundo ponto, vida de fidelidade. Nós precisamos cultivar em nós a graça, pedir a Deus a graça da perseverança. Ser fiel, ser constante e viver uma vida espiritual honrada. Ética nada mais é do que aquilo que eu faço quando as pessoas não me veem. E você faz na igreja, na escola, na sua casa, quando os outros te veem, é outra coisa. Então, nós precisamos ser homens e mulheres espiritualmente honrados. Ou seja, não andar apenas com o texto no braço, com a Bíblia debaixo do braço, e achar que isso é o suficiente e alcançará a salvação. Não. Depois, vida ascética, ou seja,
renúncia voluntária. Voluntariamente, eu preciso aprender a renunciar coisas, e às vezes coisas boas, em vista desse meu caminho de purificação e de santificação. E só isso, só assim, eu conseguirei ter domínio de mim. Cultivar esse domínio de si é salutar para todo cristão, né? Viver esse caminho de sobriedade. Entender que a vida cristã necessariamente nos leva a fazer o juízo de valor das coisas. Entender que, como São Paulo disse, tudo é possível, é permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo nos convém enquanto cristãos. Sabe? E por que a vida de entrega? A vida de entrega é uma vida de serviço, de doação, uma vida de humildade, é uma vida de disponibilidade. Precisamos estar disponíveis. Não esqueçamos, irmãos e irmãs, Deus, Jesus, confiou a cada um de nós, batizados e batizadas, uma missão. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. É missão de todos nós, é dever de todos nós. Por isso precisamos estar disponíveis. A cruz, meus irmãos, é a vitória. Por isso, nós precisamos passar da cruz à luz. É a cruz que possibilitará com que essa escuridão e essa treva que nós vivemos em nosso mundo, que nós vivemos, seja na realidade espiritual, seja nos nossos relacionamentos, sejam dissipadas por esse poder glorioso que emana da Santa Cruz, que foi o trono do nosso Senhor Jesus Cristo. O cavaleiro não busca a cruz por si, mas ele busca Cristo. E quando ele busca Cristo, ele encontra necessariamente essa cruz. E encontra o Cristo que nos fala: renuncie a si mesmo, e aceite a sua cruz, porque ela será para ti um caminho de santificação. A cruz, portanto, não é sinal de derrota, mas de força espiritual. Por isso, quem permanece fiel até o fim participa da vitória de Cristo. Crê nisso, tenha fé nisso. Tá? E eu gostaria que você pudesse repetir essas frases comigo, da identidade, missão e visão. Eu vou falar, mas que você possa repetir comigo aí, como se fosse de fato o seu pedido, o seu desejo, aquilo que você quer interiorizar a partir dessa nossa reflexão de hoje. Primeiro, ser cavaleiro de Cristo é aceitar o combate interior. É viver na disciplina. É permanecer na fidelidade. É caminhar sob o sinal da cruz. Pois é na cruz que o cavaleiro encontra sua identidade. É na cruz que encontra sua missão. É na cruz que encontra a sua vitória. Tenha certeza que quando nós reconhecemos de fato a cruz como esse itinerário de purificação, de assimilação a Cristo, a gente entende e passa muito melhor pelos sofrimentos que às vezes nós somos acometidos, né, no nosso dia a dia. Então é isso, acho que falei demais, extrapolei um pouquinho, peço desculpa dos senhores e das senhoras, mas acho que a ideia foi um pouco disso, né? Então trago a palavra para algum de vocês que quiserem perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa, fiquem à vontade. Não sei se o mestre tem algo a dizer também, antes disso. Muito bem, irmão Tiago. Queria, em nome de todos, né, parabenizar pela apresentação, pela reflexão, né, que o irmão proporcionou para nós, e enfatizar, né, muito bem colocado a sua apresentação, né, a publicidade, né, da luta do cavaleiro, né? Porque o cavaleiro é aquele que entende a cruz como o sofrimento, o caminho necessário para chegar até Deus, mas também é o símbolo da esperança. Se o nosso mestre, que passou e venceu pela cruz, nos mostrou esse caminho,
né? E é interessante que quando a ordem do templo ela começa em Jerusalém, né, o manto dos cavaleiros era um manto branco, né? Que era o hábito do cisterciense, da ordem cisterciense, né, com toda aquela espiritualidade que São Bernardo delegou à ordem do templo. Senhor, Peraí, os irmãos que estão com o microfone aberto, por favor, fechar. O manto branco, né? E posteriormente, né? Então a ordem ela recebe, né, o direito do Papa de usar a cruz do lado esquerdo e depois a cruz no peito, né? A cruz com a cor vermelha simbolizando, né, o martírio, o sangue derramado. Só retomando essa duplicidade da luta do cavaleiro, né? E o irmão Tiago, né, ainda não recebeu esses estudos, né, sobre a espiritualidade do guerreiro, né? Ele tá, na sorte ele está iniciando como escudeiro, né? E a gente aprofunda um pouco, né? Porque não era só a espiritualidade que foi proposta por São Bernardo, não era só o combate externo, mas sim uma reforma interna, né? Então, o cavaleiro, quando ele não estava no campo de batalha, ele estava travando a luta interna, né? Contra os próprios pecados, o ego, né? Todo o egoísmo, tudo que afasta o ser humano de Deus. E isso ficou muito bem explícito, né? Porque se você está travando uma luta interna, e se a gente olhar para a cruz só como sofrimento, né, parece que vai pesar mais, mas não. A cruz ela é um símbolo de quê? Esperança, né? É um símbolo de vitória. E o irmão Tiago conseguiu passar para a gente, né? Muito bem colocado esse simbolismo, né? Na verdade, você até introduziu o simbolismo da cruz, né? Para nós, cavaleiros. Muito bem, Tiago, muito parabéns, muito obrigado em nome de todos. Vou deixar aberto, né? Se algum irmão quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, né? Então eu peço ao irmão que fale o seu nome, né? A cidade, a casa temporária que está participando, né? E a gente vai deixar aí uns minutinhos se alguém quiser fazer uma pergunta, algum comentário. Aí eu peço ao irmão que abra o microfone para fazer a pergunta e depois feche para não ficar dando problemas não. Jorge de Jundiaí. Dentro do conceito calvarístico templário, eu mergulho no Calvário, onde Jesus falou que se quiser seguir-me, pega tua cruz e siga-me. Nesse sentido, o caminho que nós devemos trilhar é o Calvário. As 14 estações são as renúncias, as mortificações que nós templaristas temos que fazer diante do mundo. O que eu tenho que fazer para eu tornar o perfeito, como Jesus seguiu, trilhou o caminho, e no Calvário ele mostra que a cruz nossa tem que ser cravada em nossas almas. É nesse sentido que eu percebo que eu vou além em cima do que o irmão Henrique colocou aqui, o mistério do Calvário. O que significa o Calvário na vida do mistério do Calvário, na vida de um templarista. É muito mais profundo que nós temos que mergulhar nesse mistério do Calvário de Jesus para nós compreender que nossa vida é semelhante à de Cristo. Por isso que, se você fazer uma linha reta de uma haste a outra, forma uma seta para cima. Então, esse caminho nosso, temporarista, é o caminho rumo ao céu. Mas para nós chegar nesse mistério calvarístico, aprofundar nela, na minha vida espiritual e mística, eu tenho que compreender a mensagem da cruz, que Paulo ressalta e em outras passagens também ressalta. É mais isso que eu queria colocar. Boa noite, irmão Tiago Henrique. Tudo bem? Boa noite. Só fortalecendo o que o irmão falou, né? Sim. Eu gosto de dizer, a cruz ela tem uma haste vertical, ou seja, ela nos conecta necessariamente a Deus, às alturas, aos céus, às virtudes, né? Mas ela tem também essa arte horizontal, ou seja, faz com que, através dessa comunhão de uns com os outros, através dessa fraternidade que nós vamos criando e alimentando, nós possamos muito mais efetivamente nos ascender ao céu e às maravilhas do céu. Então,
uma outra mensagem muito bonita aí acerca da Santa Cruz. Mas, irmão, pode fazer sua colocação. Ô, Thiago, mais uma vez, boa noite. Parabéns aí pela linda apresentação, tá? Nos acrescentou bastante aí com relação aos seus ensinamentos, tá? Se eu não me engano, você faz parte da Ordem da Santa Cruz, é isso? Deixa eu te fazer uma pergunta com relação a isso. Claro que a nossa fé, a cruz sempre terá sempre será o nosso maior teor, né? Porém, existe uma diferença com relação a quando é o ornamento consagrado. Por exemplo, utilizar a cruz pura ou sem a presença de Cristo crucificado. Muitos co-irmãos aí protestantes dizem que o seu Jesus, ou o Jesus deles, estão vivos, não pregado em uma cruz, né? Eu sempre disse que quando dá uma criança a dor que nosso Jesus Cristo sofreu, sem que ele veja as feridas. Você sempre disse sobre isso. Por exemplo, eu utilizar a minha cruz como meu ornamento sagrado, em tudo que eu acredito, né? Usando Jesus. E tem pessoas que não usam Jesus, né? O que você me diz? Existe uma diferença com relação a isso aí? O que você pode me dizer? Existe algo que possa ser dito a mais do que isso? Sim, obrigado, irmão, pela colocação. Eu acho que, voltando um pouquinho no meu hábito para vocês, não sei se dá para vocês verem, né? O nosso hábito, ele traz uma cruz com a haste vermelha e branca, né? Vermelho simbolizando o sangue e a água que jorrou do lado de Cristo, a divindade de Cristo e a nossa humanidade. E a própria cruz, presente na veste dos templários, também era uma cruz sem a presença do Cristo crucificado. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos entender que a cruz ela está muito além de um adorno qualquer. Ela não é apenas um símbolo para embelezar os nossos nomes. Ela não é, de forma nenhuma, eu esqueci o termo, né? Um adereço para afastar de mim os maus espíritos, ou para me dar boa sorte, de forma nenhuma. A cruz ela precisa me levar a uma ação. Qual que é essa ação? Eu preciso necessariamente, ao contemplar esse símbolo, lembrar de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar da dor que nosso Senhor sofreu, lembrar do sacrifício do nosso Senhor. Agora, que o Senhor vai se sentir mais à vontade com um crucifixo como esse meu aqui, né, que está na minha escrivaninha. Ou com o crucifixo de São Damião, que é aquele pintado de São Francisco de Assis. Ou com a cruz sem Jesus, é muito próprio, é muito particular da espiritualidade de cada um. Eu, por exemplo, né, eu estava olhando esses dias aqui a possibilidade de comprar um crucifixo realista, daqueles com Jesus chagado, né? Estou juntando as moedinhas para isso, né? Porque para mim, para a minha oração pessoal, será muito importante, né? Eu gosto de contemplar a cruz, principalmente às sextas-feiras da Paixão, às sextas-feiras da semana, todas as sextas-feiras. Então, acho que vai depender muito de como o Senhor se sensibiliza diante desse símbolo. Então, volto a dizer, não é o símbolo em si, não é a cruz em si, mas o que ela significa e ao que ela me remete, ao que ela me direciona. Nesse caso, ela deve necessariamente, para mim, enquanto cristão, me direcionar ao sacrifício do nosso Senhor. Muito obrigado, Tiago. Desculpa aí não me apresentar. Meu nome é Edson Paradiso, sou da Serra, da Casa do Pai da Serra do Espírito Santo, tá? Gostaria de fazer uma colocação. Assim, fica à vontade, irmão Marcelo. Queria desejar inicialmente boa noite a todos. Me chamo Marcelo, sou da cidade de Guarujá, interior de São Paulo, litoral de São Paulo. Nasci no interior de São Paulo, né? Nasci em Taubaté, onde tive os meus primeiros contatos, né, com a vida católica, né? E queria fazer uma reflexão. Agradeço
imensamente a participação do irmão Tiago por nos colaborar com tanta sabedoria, né? Porque no Antigo Testamento existia um abismo entre o homem e Deus. Agora, no Novo Testamento, esse abismo ele foi superado e ele está em nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, né? Uma das frases que eu achei bem positiva, que anseia em relação à nossa vida cristã, foi a que o nosso irmão Tiago disse: Cristo não nos convida ao conforto. Todos os dias fazemos os nossos combates, os combates diários, né? Queira ele ser no nosso serviço, queira ele ser no nossos momentos de lazer com a família. Todos os momentos nos convida a ter esse combate. E nós, como cavaleiros, fazendo essa comparação tão incrível que foi feita em relação à espada, que é a renúncia, o escudo, que é a disciplina, e a armadura, que é a fidelidade, tudo isso nos remete à nossa vida cristã. E eu queria finalizar essa forma de pensamento com uma frase de Santo Agostinho, né? Queres saberes o teu valor? Olha para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Parabéns a todos que estão aqui presentes e que a gente possa utilizar esses conhecimentos para a nossa vida e que na nossa vida a gente possa alcançar a graça que Jesus Cristo quer para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite, João. Obrigado pela sua colocação. Eu estava me recordando, eu preciso falar isso, né? Um fato que aconteceu com Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha gostava muito de refletir e certa vez ela estava pensando um pouquinho sobre quem era ela, né? Ela pensou, mas a mamãe dizia que eu era isso, né? Meu pai tinha algumas colocações sobre mim, minhas irmãs também, e eu tenho as coisas que eu acredito sobre mim, mas quem é Teresinha, né? E chega um momento que ela reconhece que, na verdade, ela era muito amada por Deus. Ela era uma menina muito amada por Deus. Ela era preciosa aos olhos de Deus. E ela se depara com a passagem do profeta Isaías, onde Isaías vai dizer, né? Tu és precioso aos meus olhos. Ou seja, ela conclui que ela não era aquilo que ela pensava sobre ela não era aquilo que as outras pessoas pensavam sobre ela, mas era aquilo que Deus pensava sobre ela. E Deus pensava sobre ela e pensa sobre cada um de nós, que somos preciosos, né? És precioso aos meus olhos, eis que troco, pergunto reinos por ti. Né? Isso que o irmão falou. Nós valemos muito, nós valemos um Deus crucificado. Pense, gente, a maravilha, a grandeza disso, né? Imagine, irmão Marcelo, Jesus no alto da cruz, pensando em ti, pensando na sua vida, pensando na sua salvação, pensando no esforço que você tem todos os dias, pensando como sacrificando pelo Marcelo, que se esforça todos os dias para vencer, que se esforça todos os dias para renovar o seu sonho, que um dia estará comigo naquele reino, naquele cantinho que meu pai preparou para nós. Eu me emociono com isso. Eu gosto muito de vibrar com isso, né? De reconhecer e de pensar que lá no alto daquela cruz, todo ensanguentado, Jesus pensou em mim, mesmo com todas as minhas fraquezas, mesmo com todas as minhas imperfeições. O irmão Tiago comentou sobre a Santa Teresinha. Ela mesma dizia, né? A cruz sagrada seja a minha luz. Mais algum irmão, alguma colocação? Quiser levantar a mão. O irmão José pode falar. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes, aos convidados. Quero parabenizar o irmão Tiago pela palestra, pela escolha do tema, principalmente que nós estamos vivendo período quaresmal. Parabenizar também pela síntese que fez de um tema que ele é profundo e complexo.
Gostaria só de, aproveitando a fala, me veio à mente alguns pontos assim importantes também. Queria só acrescentar alguma coisa, né? Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos nele o relato de uma fragilidade. Cristo assume uma humanidade frágil, que o leva à crucificação. O Evangelho também nos mostra, diante disso, que os discípulos se assustaram diante dessa fragilidade. Mas eles foram percebendo lentamente que em Jesus existe uma força do próprio Deus. Nessa fragilidade, nessa aparente fracasso da cruz, existe a força do próprio Deus. São Paulo, na carta aos Coríntios, ele dizia algo magistral, assim, espetacular. Enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, nós anunciamos Cristo crucificado. Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Nós estamos na Quaresma, vamos entrar na Semana Santa e vamos celebrar a Páscoa. E é justamente o destino de Jesus nessa fragilidade, aparentemente foi um fracasso, mas se tornou fonte, como dizia São Paulo, de sabedoria referencial e inesgotável. O cardeal santo John Henry Newman, em uma homilia brilhante que ele fez na Quaresma, em 1841, ele intitulou o título da homilia dele, A Cruz de Cristo, a medida do mundo. A cruz de Cristo, a medida do mundo. Em que ele tratou justamente do mistério essencial da fé cristã. E ele fazia uma pergunta muito interessante que nós, como cristãos, podemos fazer no mundo atual. Qual a interpretação cristã do mundo? O eterno, ele fere a nossa carne, ele se torna carne. Só que ela nos ensina precisamente o que nós devemos pensar e o que nós devemos dizer a respeito do mundo. A cruz, a partir de Jesus Cristo e do seu mistério, ela marca o justo valor do que pensamos e de tudo aquilo que nós vemos. Isso o cardeal Newman destaca muito bem. A cruz passa a ser o critério de tudo aquilo que o cristão pensa, vê e faz no mundo, né? Porque a cruz é justamente a chave para a gente compreender toda a vocação cristã no mundo. A doutrina expiatória de Cristo na cruz, a sua paixão, a sua ressurreição, é vital. Sem isso, o cristianismo não existe. Renunciar a essa doutrina da cruz, e existem muitas teologias que, infelizmente, hoje em dia, renunciam à cruz, não é algo do passado, é do presente, renunciar à cruz. Você não pode entender a fé, a doutrina cristã, sem a cruz. É Deus que é onipotente que se torna impotente. É eterno que se torna temporal. Deus que, através da sua cruz, abre novos espaços de compreensão da vida humana. Existem algumas perguntas que o ser humano faz que não consegue ter respostas humanas. Humanamente, você não tem respostas.
Agora nós podemos olhar para Jesus Cristo crucificado e ele nos responde. E qual é a resposta que Cristo nos dá do alto da cruz? Eu estou com vocês. Deus está neles. Jesus está naqueles que sofrem. Eles se identificam em cada sofrimento humano. Então, o fim da espiritualidade cristã é justamente essa configuração a Cristo, que nasce, passa pela cruz, a sua paixão, morre, ressuscita, né? E uma coisa interessante também de pensar é que a partir de Jesus Cristo e do seu mistério, a cruz ela passa a ser um lugar de amor. A cruz que era um instrumento de tortura, um instrumento romano terrível, que ninguém queria passar por ela, ela se torna um lugar de amor. A vida cristã, ela deve ser justamente isso. Amar a semelhança de Jesus Cristo. E a espiritualidade da cruz, em São João da Cruz, ele nos fala justamente isso. A cruz, São João da Cruz, que refletiu tanto também sobre esse tema. Ele nos diz, a cruz não é apenas dor, mas ela é meio de santificação. Então, a cruz de Cristo, ela é para o cristão um meio de santificação, porque ela permite a união profunda do cristão com a paixão de Cristo. Deus comunica através da sua cruz sabedoria e amor. Parabéns, irmão Tiago, pela reflexão novamente. Obrigado, irmão José. Mais algum irmão? Alguma colocação? Mais ninguém? Então vamos fazer, irmão Tiago, uma oração final. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos de coração a reflexão, né, as palavras que tocam e moldam nossos corações. Eu agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade de partilhar esses assuntos de maneira tão simples, tão leve, né? Como o irmão José pôde tão bem trazer para nós aí muitas outras visões sobre a Santa Cruz. A Santa Cruz é um tema que santificou a tantos homens e mulheres antes de nós, e com certeza, certamente, também nos santificará, né? Então, cultivem a espiritualidade da cruz, principalmente nessa quaresma, né? Tentem refletir, tentem pegar a cruz de vocês, tentem contemplar, ler alguma mensagem, alguma frase de um santo, e com certeza os senhores e as senhoras poderão concluir que a vida de vocês diante da batalha se tornará muito mais fácil, porque teremos a certeza de que um homem, um cavaleiro muito forte, venceu essa cruz antes de nós, morreu por nós, se doou por nós, por nossos pecados. E eu acho que uma forma de encerrar também esse nosso momento de reflexão é trazer a tão conhecida oração de São Bento. Imagino que a grande maioria dos senhores e das senhoras conhece. Então, mais uma vez, muito obrigado, agradeço aos irmãos e também aos convidados que ficaram conosco até agora. Peço que rezem também por mim, por esse meu processo de crescimento espiritual também, né, e rumo ao presbiterato, né? A poder, através da minha consagração, levar a mensagem de Cristo também por meio da administração dos sacramentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, viva tu mesmo os teus ventos.
pela intercessão de São João da Cruz, todos os santos e santas de Deus, e todos os homens e mulheres que se santificaram através desse caminho, que desça sobre nós, sobre nossas vidas e nossos projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite a todos. Muito obrigado.